Olá, queridos. Meu nome é Maicon Cáceres e esta é a mensagem Conhecendo a Verdade. Mas antes da mensagem, confere aí se você já está inscrito no canal, se você já ativou o sino das notificações. Se você ainda não está inscrito, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para que você receba as mensagens sempre que nós publicarmos. Todas as quartas-feiras, às 8 horas da manhã, tem uma mensagem nova aqui no canal. O Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 8, versículo de número 32, e diz assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus Cristo é o nosso libertador. Nós andávamos como ovelhas perdidas, a Bíblia diz, desgarrados, sem pastor, até que Ele veio, e então Ele nos libertou do jugo da escravidão. Nós éramos escravos do pecado, nós não tínhamos nenhuma condição de nos aproximarmos de Deus, de nos achegarmos a Deus, se Ele mesmo não tivesse estendido a sua mão. O homem é incapaz de reconhecer a justiça, o pecado e o juízo, senão por obra do Espírito Santo, senão através da atuação divina. Somente Deus pode nos alcançar, e Ele faz isso através de Jesus Cristo. Ele faz isso através do seu Filho. E através do seu Filho, nós somos libertos. Libertos dos vícios, libertos do pecado, libertos do nosso comportamento imoral, libertos da nossa mentalidade carnal. Jesus é o nosso libertador, e somente através do conhecimento da verdade é que nós podemos realmente ser livres. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A verdade é Jesus Cristo. Somente Ele pode nos conduzir até Deus. Somente Ele pode nos livrar do jugo da escravidão, do jugo do pecado, dos vícios, das mazelas, do nosso comportamento imoral e de tudo aquilo que nos afasta de Deus. Ele é a verdade, e a verdade é esta: que só há salvação através de Jesus Cristo. Em João, capítulo de número 8, versículo de número 36, nós lemos: Portanto, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A liberdade que Jesus oferece, ela só é possível se Ele realmente nos libertar. Nós não temos nenhuma capacidade de fugir do pecado, de nos regenerar, de nos livrar do jugo do pecado, senão através do Filho. Mesmo o nosso comportamento, a nossa personalidade, o nosso jeito de ser, ele só pode ser completamente transformado para ser moldado à imagem e semelhança do Criador, se o Filho nos libertar. E Jesus pode te libertar.
Ele pode te libertar de toda a ira. Ele pode te libertar do passado. Talvez você esteja preso ao passado. Talvez você não consiga ir adiante, porque o passado tem te prendido. E então você já tentou de tudo para esquecer a mágoa do passado, esquecer aquilo que te prejudicou no passado. Mas você está como um escravo, acorrentado ao seu passado, e então você não consegue seguir adiante. Mas se o Filho te libertar, então você vai experimentar a verdadeira liberdade. O passado vai ficar no seu lugar, para trás. Você não pode mudar o passado, mas você pode viver um futuro em Jesus. E Jesus te oferece esse futuro. Jesus te oferece um futuro de liberdade, onde o passado não mais vai te atormentar. Algumas pessoas estão presas ao pecado. Elas não conseguem viver uma vida de santidade, porque todos os dias elas pecam no mesmo erro, no mesmo pecado, cometem constantemente a mesma ofensa contra Deus. Mas a Bíblia ensina que o Filho de Deus pode nos libertar. Ele é a verdade que liberta, a verdade que nos tira da escravidão. Então Ele nos conduz a uma nova vida. Ele nos conduz a uma vida distante do pecado. Embora nós possamos cair, afinal o próprio apóstolo Paulo disse: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal eu acabo fazendo. Mas ainda assim nós conhecemos a verdade, que em Cristo nós fomos perdoados, que em Cristo o pecado não tem mais o poder de nos escravizar. Então nós nos arrependemos, dobramos os nossos joelhos e clamamos a Deus e pedimos perdão para Ele. A verdade que liberta, a verdade que nos alcança, o conhecimento da verdade, Ele pode transformar o nosso modo de viver, transformar o nosso modo de ser. Em Gálatas capítulo 5, versículo de número 13, Paulo escreve: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião ao pecado ou à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Nós fomos chamados para a liberdade. A verdade de Jesus Cristo, ou Cristo que é a verdade, Ele nos chamou para a liberdade. Mas esta liberdade, ela não nos dá o direito de buscarmos ocasião para vivermos a vida de qualquer maneira. Mas precisamos servir uns aos outros, aprender uns com os outros, nos colocarmos a serviço do nosso próximo, dos nossos irmãos. A verdade de Jesus que nos liberta, ela também nos transforma, ela também nos conduz a um caminho muito diferente daquele caminho que nós trilhávamos antes. Jesus disse: o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para vos dar vida, e vida em abundante.
A verdade é que Jesus Cristo nos conduz por um caminho de vida abundante. E então, nós entendemos que essa liberdade não pode servir de ocasião para o pecado, para darmos lugar à carne, mas para entendermos que nós precisamos viver a vida de Cristo, que nós precisamos atender ao chamado de Deus para as nossas vidas. Em Hebreus capítulo de número 10, versículos 19 e 20, a Bíblia nos diz: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos libertou do pecado, e então nós temos plena confiança para entrarmos no Santo dos Santos, ou seja, nós podemos nos aproximar de Deus com confiança, porque o sangue de Jesus nos libertou, e nós temos agora uma nova vida, um novo modo de existir, um novo modo de ser. Jesus Cristo é a verdade que liberta. O conhecimento da verdade que a palavra de Deus te oferece é este: Jesus veio ao mundo para nos libertar da escravidão do pecado. Jesus veio ao mundo para nos fazer livres verdadeiramente. Através do Filho de Deus, nós realmente somos livres. Algumas pessoas que não acreditam em Jesus, que não seguem o cristianismo, que não gostam dos evangelhos, têm plena convicção de que são livres. Eles fazem o que querem, eles alimentam os seus vícios, eles vivem a vida de qualquer maneira, eles pecam diariamente, e eles acreditam realmente que são livres, mas na verdade eles são escravos, estão sendo escravizados pelo seu desejo carnal, estão sendo escravizados pelo pecado, e não se dão conta disso. Então eles criticam aqueles que querem viver a verdade do Evangelho, que querem viver uma vida em Jesus, e pensam que nós somos religiosos fanáticos, que nós não merecemos crédito. Mas a verdade é esta: nós conhecemos a verdadeira liberdade, nós sabemos do que podemos e não podemos fazer, e em Cristo nós somos libertos, e por isso nós escolhemos viver a vida de Cristo. Nós temos então forças para resistir ao pecado, para fugir do pecado. Em Cristo nós temos forças para controlar os nossos sentimentos, as nossas emoções negativas. Em Cristo nós não permitimos que Satanás, o nosso adversário, nos lance em rosto o nosso passado, porque nós entendemos que Jesus nos libertou, que Jesus nos perdoou, que Jesus nos deu uma nova vida. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade que liberta é esta: que Jesus veio ao mundo,
tomou o nosso lugar, morreu na cruz carregando o nosso pecado, ao terceiro dia ressuscitou, e quem crer nele será salvo, e quem crer nele está livre do pecado. E a Bíblia diz que o Espírito Santo é quem nos convence da justiça, do pecado e do juízo. E então, através de Jesus, através desta nova vida em Cristo, nós encontramos um motivo real para viver. Não alimentando os nossos vícios, não alimentando as nossas paixões carnais, não vivendo uma vida de qualquer maneira, mas trilhando o caminho da verdade, que nos conduz à liberdade, e que nos leva à salvação. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e Ele te alcançou, e Ele te colocou em liberdade, e agora você pode desfrutar desta liberdade. A verdade que você precisa conhecer é esta: que Jesus te liberta de toda a escravidão, que Jesus te dá uma nova vida, e que Jesus te dá direito à salvação. Em nome de Jesus, receba a verdade na sua vida, receba Cristo na sua vida.